Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui então. Hoje nós paramos na aula de terça-feira. Nós estávamos falando sobre uma matéria revisional, né, da prova da Unifenas. Nós estávamos falando sobre respiração celular. E nós paramos exatamente aqui nesse ponto interessante aqui, terminando o ciclo de Krebs e iniciando aqui, ó, a cadeia respiratória. Vamos só dar uma olhada aqui. Deixa eu só colocar para ampliar aqui a apresentação. Isso. Então aqui, ó, só revisionando de forma bastante sucinta, de forma bastante resumida, a glicólise e o ciclo de Krebs, tá? Então aqui você tem nesse quadro basicamente um resumo daquilo que vocês têm que saber para a prova. Então o que vai acontecer aqui? Primeiro eu tenho todas essas 11 reações aqui que eu tenho durante a glicólise. Então numa molécula de glicose, você vai ter a produção de 2 ácidos pirúvicos. Esse ácido pirúvico aqui, depois de produzido, em via anaeróbia, ele vai consumir 2 ATPs e vai produzir 4 ATPs. E os 6 ATPs da reação 7 só vai liberar o seu conteúdo energético na cadeia respiratória. A gente vai ver daqui a pouco. Então aqui você tem então o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele vai iniciar o processo que vai estabelecer aqui o ciclo de Krebs. Então, esse ácido pirúvico que ele vai sofrer o processo que a gente chama de descarboxilação, ou seja, sob a ação da enzima descarboxilase, você vai ter a retirada de CO2, tá, do ácido pirúvico, e você vai ter a formação, então, desse ácido acético, que é o vinagre, como eu falei para vocês, ou também pode, aqui nesse caso, ter o aldeído acético, que é derivado do vinagre, né, que é um aldeído, o aldeído acético, que ele é produto da descarboxilação, da vitamina B1, da tiamina, tá? Então, você teve a retirada de CO2 do ácido carboxílico e a formação do ácido acético com 2 carbonos. Aqui nós tínhamos, então, 3 carbonos, aqui eu passo a ter 2 carbonos. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Bom, aí você tem, então, o ácido acético com 2 carbonos, aí você tem uma coenzima, né, que nós vimos, que essa coenzima A é uma proteína que vai transportar compostos orgânicos para o interior aqui da mitocôndria, para o interior aqui do local que nós chamamos de matriz mitocondrial. Então, a coenzima A, ela vai transportar o ácido acético para dentro da mitocôndria e, ao chegar aqui na parte interna da mitocôndria, a coenzima A vai fundir-se ao ácido acético e aí vai formar, então, esse composto que é acetilcoenzima A, que nada mais é do que um composto, tá, que foi proveniente dessa fusão, e um composto também que foi derivado dessa fusão entre o transportador e o ácido acético. Então, aqui você tem acetilcoenzima A. Logo que a acetilcoenzima A ela entra, lembra que ela tem 2 carbonos, né? O ácido oxalacético tem 4 carbonos, aí você vai ter a fusão da acetilcoenzima A com ácido oxalacético. Com essa fusão aqui, ó, você tem 4 com 2, 6, você tem a formação do ácido cítrico, tá? Então, aí, ao longo de todo aquele ciclo de Krebs, por isso que aqui está bem resumido, você vai ter a redução, né, do ácido cítrico em isocítrico. Então, você vai ter a redução aqui desse ácido com 6 carbonos para novamente regenerar um novo ácido oxalacético, tá? Então, essa é uma das funções do ciclo de Krebs, atuar na descarboxilação de compostos com 6 carbonos para regenerar, tá, um novo ácido oxalacético. Bom, aí na reação aqui 19, você tem a produção energética do ciclo de Krebs, que representa 2 GTPs, que nada mais são do que 2 ATPs, tá? Bom, todos esses compostos que participam do ciclo de Krebs, eles estão relacionados aqui a vitaminas, tá?
Então, Zé, você tem vários compostos aí que estão tá relacionado, principalmente a essa vitamina aqui, que é a niacina, que é a vitamina B3, tá? Então está relacionado à niacina, está relacionado à vitamina B3? Sim, está relacionado à vitamina B3. Então você tem que tomar muito cuidado com relação, então, à ação dessas vitaminas ao longo do ciclo de Krebs, para que você não tenha nenhuma confusão com relação a esse assunto. Então, assim, qual a vitamina mais utilizada no ciclo de Krebs? Bom, a vitamina mais utilizada no ciclo de Krebs é a vitamina B3, tá? E também ela é utilizada na glicólise, tá? E também depois ela vai ser consumida na cadeia respiratória. Então você tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? Em termos de proporções mesmo, matemática, aquilo que consome mais, aquilo que consome menos. E lembrando que cada vitamina B3 dessa, ela tem a prerrogativa, então, de consumir, basicamente, aí, ou de produzir, melhor dizendo, né, de produzir 6 ATPs, tá? Cada uma produz 3, mas como são produzidas duas, então você tem a produção de 6 ATPs. Outra coisa que também é interessante, mas você fala assim, mas e a vitamina B1, Zé? Bom, a vitamina B1 ela é muito importante no processo de descarboxilação, tá? Então, através da enzima descarboxilase. Então, ela sempre vai estar presente aqui ao longo do ciclo de Krebs, auxiliando também a vitamina B3 no processo de condução de prótons e elétrons que serão destinados à cadeia respiratória. Além disso, olha só, no ciclo de Krebs, você tem a vitamina B1, você tem a vitamina B2 na reação 20, você vai ter a vitamina B2, tá, que é a riboflavina, e você tem a vitamina B3, tá, que é a niacina, ou na prova pode estar tanto como niacina como ácido nicotínico, que é a mesma coisa, tá? Que é a nicotinamida adenina de nucleotídeo, que é o NAD, né? NADH2. Sempre você presta atenção em relação à forma que ele está. Zé, aqui ele está na forma reduzida. Sim, forma reduzida é quando ele tem os dois H+. Forma normal é quando ele está dessa forma aqui, nicotinamida adenina de nucleotídeo, tá? Mas ele apareceu na forma reduzida. Sim, quando ele aparece na forma reduzida, muito simples, meu caro. Muito simples. É porque o ciclo está se efetivando da forma que deveria, tá? Aí ele vai aparecer aqui também, um detalhe interessante, antes da formação do ácido oxalacético, a vitamina B3 é fundamental para a efetivação e a conclusão da regeneração desse ácido aqui, tá? Oxalacético. Então você tem aqui os ácidos intermediários, você tem o ácido málico, Aí, antes dessa fase terminal aqui, você vai ter também a vitamina B3. Então, quando eu olho aqui, Zé, para esse ciclo de Krebs, tá? Amarrado com a glicólise, eu vejo a importância desse ciclo de Krebs. Aí, o que vai acontecer a partir daqui? Bom, a partir daqui, você tem, então, primeiro, o que houve? Houve a saída de CO2, né, que é o CO2 liberado no processo de respiração, e você vai ter aqui a liberação, tá? Basicamente, de íons H+, e elétrons. Esses íons H+, e esses elétrons, ele vem logo em seguida como pré-requisito para serem transportados nas cristas mitocondriais através da cadeia respiratória. Então, toma cuidado com o detalhe, quando você se depara aqui, porque quando a gente fala de cadeia respiratória, a gente nada mais está falando, de uma forma bem concisa, da utilização de parte dos compostos energéticos que foram produzidos no ciclo de Krebs. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, apenas o GTP do ácido succínico, tá? Que são produzidos 2 GTP e cada GTP libera um ATP. Então, apenas os 2 GTPs representam a produção energética do ciclo, de todo esse ciclo de Krebs. Mas, como a gente viu, você tem vitamina B1, você tem vitamina B2, você tem vitamina B3, você tem vitamina B6, na reação 16 aqui você tem a piridoxina, tá? Então você tem várias vitaminas, e cada vitamina dessa tem essa prerrogativa de liberação energética, beleza? Então não esqueçam desses detalhes. Então, além dessas produções agora, para onde vai, Zé? Aquilo que não foi liberado aqui, vai para onde? Sai da matriz e vai para as cristas mitocondriais, que aqui nós temos, então, a cadeia respiratória. E aqui na cadeia respiratória,
eu peço que vocês prestem bem atenção em alguns detalhes. Tá vendo que aqui, ó, esse lado de cá tem vitamina B3, esse lado de cá tem vitamina B2. Isso. Então aqui acontece um fato bastante importante para a gente, tá? Que é o fato destinado ao que nós chamamos de fosforilação oxidativa. Nossa, Zé, mas o que é essa fosforilação oxidativa? Bom, fosforilação oxidativa é quando você tem a produção de ATP, tá? Então você não pode confundir, inclusive semana que vem provavelmente vai fazer aquela revisãozinha básica de fotossíntese, porque exatamente na fotossíntese a gente fala muito em fotofosforilação, né? Que nada mais é também do que a fosforilação, mas que ela está acontecendo na presença de luz. Aí é fotofosforilação. Você tem a cíclica e a acíclica, fotossistema 1 e o fotossistema 2, tá? Agora, nesse caso aqui, nós temos a fosforilação, porque ela não ocorre na presença de luz, ela está acontecendo na região da matriz, tá? Que ela é produzida na região da matriz, esses compostos energéticos, e depois você vai ter a liberação de ATP deles nas cristas mitocondriais, que é aqui, ó, na cadeia transportadora de elétrons, ou também conhecida como cadeia respiratória. Então, o que é essa fosforilação? Com a quebra do composto, você vai ter a produção de ATP, tá? E nós sabemos que durante esse processo, durante todas essas vitaminas que foram produzidas ao longo do ciclo de Krebs, você vai ter aqui a síntese de 34 ATPs ao longo da cadeia respiratória. Aí fica 2 na glicólise, 2 no ciclo de Krebs, tá? E 34 na cadeia respiratória, perfazendo um total de 38 ATPs, que é o característico, que é o tradicional, como nós mencionamos na aula passada. Pois bem, como é que funciona, Zé? Esses compostos aqui, ó. Esses compostos que nós temos aqui são as vitaminas. Aí eu dei um exemplo aqui, ó, que você tem uma vitamina, por exemplo, a vitamina B2, tá? Que é a riboflavina. Zé, a riboflavina, essa vitamina aí, ó, ela serve para prevenir, né, aquelas feridinhas no canto da boca, né? Serve para prevenir também inflamação na língua, que a gente chama de glossite, ferida na boca, a gente chama de queilose, tá? Então aqui você tem o FADH2, e esse FADH2, ele pode liberar elétrons e pode liberar prótons. Lembra lá do fotólise de Hill que acontece no fotossistema 2, fotossíntese? Lembra lá que precisava para acontecer uma reação de óxido-redução, ele já tinha os 2 elétrons provenientes das clorofilas B e A, mas faltava 2 prótons. Aí de onde viriam os 2 prótons? Os 2 prótons vêm da quebra da molécula de água. Então, com a quebra da molécula de água, você tem a liberação desses 2 prótons, que junto com os 2 elétrons permitem, então, tá, a formação do NAD-PH2, no caso do fotossistema 2, fotólise de Hill, né? Aqui é a mesma coisa, só que no processo inverso. Toda vez que você quebra uma vitamina, você tem a liberação de prótons e você tem a liberação de elétrons, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, só que você tem uma diferença, né? Você tem que ter essa percepção aqui quando você olha já de imediato. Quando você tem a liberação do elétron, esses elétrons aqui serão conduzidos através de proteínas especiais. E essas proteínas especiais que conduzem esses elétrons são os citocromos, tá? Em contrapartida, os prótons, ó, que são liberados, eles são destinados a quê, Zé? Eles são destinados a unir-se com o oxigênio. Por que que os prótons, eles não precisam de citocromo para serem transportados? Então, isso é uma situação de prova, tá certo? Zé, nós temos uma situação de prova aqui? Sim, você tem uma situação de prova aqui, com certeza. Bom, nós temos que saber responder por que que os prótons não precisam das proteínas. Lembrei, Zé, por causa da eletronegatividade, uma resposta da química, né? Por causa da eletronegatividade do oxigênio. É isso, Zé? Isso. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. Lembra na escala von Klibrisky, pH, tá? Então, pH, o hidrogênio está lá na frente. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Então, nesse caso, como ele é muito mais eletronegativo, o que vai acontecer aqui, ó? A tendência é você, então, no momento polar,
é você capturar, ou o oxigênio capturar os elétrons do hidrogênio, tá? E automaticamente ele atrai diretamente o H+. Não esqueçam desse detalhe. Enquanto que os dois elétrons liberados aqui, ó, aí essas proteínas vão transportá-los de forma ordenada. Então aqui eu tenho a proteína citocromo, que é uma proteína, né? B2, aliás, B, C, A e A3. Cuidado, viu, com esse citocromo. Qual que é a função deles? Bom, essas proteínas aqui, ó, vão ionizar o oxigênio, tá? Lembra que o oxigênio, quando ele sai do seu sangue, através da hemoglobina, a gente vai ver isso na aula de hoje, daqui a pouco, a gente vai para a fisiologia da respiração, o oxigênio, ele abandona o sangue, tá? Na forma gasosa. Aí ele se dissolve no líquido tissular, e ao se dissolver no líquido tissular, ele vai chegar até, tá, o interior da célula. Então, ele vai passar pelo citosol, não vai participar de nenhuma reação no citosol, aí ele vai entrar na mitocôndria. Mas ele entra na mitocôndria como? Ele entra na mitocôndria com NOx zero. Ele entra na mitocôndria aqui como oxigênio gasoso, tá? Então, quando ele entra na mitocôndria, tá vendo que ele sofre aqui uma reação de redução, tá vendo? O NOx dele passa de 0 para -2, então ele está sofrendo redução. Por que ele está sofrendo redução? Porque, na verdade, ele vai sofrer um processo aqui de ionização, ou seja, ele vai ser convertido, ele deixa de ser um elemento químico e vai ser convertido em quê? Vai ser convertido num ânion, tá? Num oxigênio -2. Agora, de onde vem esses dois elétrons para a conversão dele no ânion? Esses dois elétrons são provenientes da cadeia respiratória. Bom, se eles são provenientes da cadeia respiratória, nós podemos falar que o oxigênio nada mais é do que o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória? Podemos sim, perfeitamente. Então, ele é o aceptor final de elétrons, tá? Portanto, se eu quebrar a cadeia respiratória em qualquer um desses citocromos aqui, ó, o oxigênio não recebe elétron. Se o oxigênio não recebe elétron, eu continuo com ele na forma gasosa. Na forma gasosa, ele não permite a formação de água. Então, eu não tenho como utilizar o oxigênio se não for ionizado ao longo da cadeia respiratória. Se não tem como eu utilizar, tá? A pessoa vai morrer, então, asfixiada. Então, você tem várias É, situações em que a pessoa pode ter a quebra da cadeia respiratória. Uma delas é a inalação de alguns gases letais, como, por exemplo, o cianeto, que quebra a cadeia respiratória, principalmente aqui no citocromo 3. Pode falar, Marcelo. A3. que você falou agora há pouco que você falou, é uma situação de prova, por que que acho que é o citocromo, não precisa de alguma coisa? Não, diz que os elétrons precisam de citocromo para serem conduzidos, porque é o oxigênio. E eu disse que o H+ não precisa, porque ele é atraído pelo oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo, então ele acaba aqui Peraí, deixa eu anotar isso. atraindo o oxigênio acaba atraindo o hidrogênio por causa da eletronegatividade, né? Então, naquela escala da química, Von-Clebrisco-pH, o oxigênio está em segundo em eletronegatividade e o H está em último na escala. Então, aí você tem que a nuvem eletrônica do hidrogênio é atraída para o oxigênio, aí não precisa, o hidrogênio não precisa de proteínas para transportá-lo, que é um próton, ao contrário dos dois elétrons que precisam de proteínas transportadoras. Ah, tá. Obrigada, Zé. E aqui, ó, você vai ter um outro detalhe, que quando esses dois H+ se fundem ao O-2, aí você tem uma reação química básica aqui, ó, você vai formar água, tá? Então, vou falar para você assim, qual é o aceptor final da cadeia respiratória? O aceptor final é aquele que recebe os elétrons e é ionizado, é o oxigênio, tá? Qual é o produto final da cadeia respiratória? Bom, o produto final é a água. Por isso que durante a respiração, quem são produzidos? Você tem dois reagentes, você tem a glicose e o oxigênio, e como produto, você vai ter quem? Eu vou ter CO2 e água.
Nossa, então isso é fácil, hein, Zé? É fácil, não tem nada de absurdo, não tem nada de complicado nisso, tá? Então aqui você tem a cadeia respiratória, e aqui eu tenho uma forma mais sintetizada para você enxergar essa cadeia respiratória, tá? Então, assim, é, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, por exemplo, ah, se fosse para eu fazer uma interpretação hoje, eu usaria esses dois aqui, ó. Eu usaria esse aqui resumidamente, tá? Porque quando você olha para cá, você já está interpretando a glicólise e o ciclo de Krebs, certo? A gente mostra tudo estendido assim, para que você tenha um detalhe já com relação aos eventos que ocorrem. Mas eu usaria aquele e usaria esse diagrama aqui, ó, mostrando aqui o transporte de elétrons pelos citocromos, tá? E com esse transporte de elétrons você tem a ionização do oxigênio, faltou aqui o O-2, faltou aqui. Você tem a ionização do oxigênio, e esse oxigênio aqui, quando funde-se ao 2H+, você tem formação do H2 mais meio de O2 formando água. Então, usaria esse esquema aqui que ficaria bem nítido, bem claro, tá? Bom, e aí, Zé? Acabou? Não, tá quase. Acabando a aula anterior. Então, o que que tem aqui? Bom, aqui eu tenho, então, agora a questão da glicólise, né, Zé? Isso, eu tenho a questão da glicólise. O que que vai acontecer, Zé, durante a glicólise? Uma coisa que eu tenho que notar aqui, ó, que a glicólise, ela está acontecendo no citosol, tá? E eu não posso esquecer disso. Bom, se ela está acontecendo no citosol, então todos aqueles eventos que ocorrem no citosol, ah, Zé, mas quais eventos? Os mesmos eventos. Por exemplo, as produções energéticas, as reações 8 e 11, o consumo energético na reação, tá? 1 e 3. Então, todos esses eventos que estão acontecendo no citosol, tá? São os mesmos que ocorrem ao longo da fermentação. Então, Zé, deixa eu entender um detalhe, então. Então, se eu for analisar esses eventos, o que que muda, tá? Nesses eventos? É que o que vai mudar, de fato, é a parte terminal, né? A parte terminal daquilo que nós chamamos de glicólise. Então, Zé, se vai mudar a parte terminal, então, olha só. Ah, mas então na parte terminal eu vou ter aqui uma pequena alteração. Vou. Aí vai depender do tipo de fermentação que eu vou trabalhar. Então, presta atenção no detalhe. Bom, se eu estou trabalhando aqui com fermentação, tá? Ah, Zé, você está trabalhando aí com fermentação alcoólica. Então, na fermentação alcoólica, eu tenho processo de descarboxilação, que a gente já vai ver aqui logo em seguida, tá? Ah, então você tem fermentação, Zé? Tenho, tem fermentação. Então, Zé, deixa eu entender. Se você tem fermentação, se você tem descarboxilação, você vai ter retirada também de CO2. Vai ter retirada de CO2. Tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, tá? Ah, mas se eu tenho retirada de CO2, deixa eu entender um detalhe aqui, ó. Eu tenho retirada de CO2, tá? Mas e aí, com a retirada de CO2? Ó, eu tenho redução do composto. Só que tem uma diferença. Com a retirada do CO2 e com a redução do composto, você vai ter uma alteração, tá? Você vai ter uma alteração na formatação, porque o composto que tinha 3, que era o piruvato, que era o ácido pirúvico, ele passa a ter agora 2, tá? Ácido acético, ou 2 aldeído acético. Nossa, então é facinho isso, né? Sim, muito facinho isso. Então, por exemplo, aqui Zé, você está tendo o quê? Fermentação alcoólica? Isso, aqui eu estou tendo fermentação alcoólica. Então, qual que é a diferença? A diferença é que na glicólise da fermentação, tá? Normalmente você vai encerrá-la aqui nessas reações finais aqui, ó. Reação 12 e reação 13. Então, aqui, por exemplo, primeiro tipo de fermentação, eu vou ter a fermentação etílica? Vai. Com essa fermentação etílica, o que vai acontecer? Ah, mas na reação 7 eu tive a produção
do NADH2, não tive? Tive. Agora, o que vai acontecer na reação 13? Acontece um episódio diferente, porque aqui, ó, eu não tenho mitocôndria. Aqui eu não vou ter, tá? Todo aquele episódio do ciclo de Krebs, não tem participação de mitocôndria. Então, o que vai acontecer? O NADH2, que é produzido na reação 7, ele é consumido na reação 13. Ah, mas eu sei que ele tem um potencial aqui de 6 ATPs, né? Então, se ele tem um potencial de 6 ATPs aqui, ó, esses 6 ATPs eles são consumidos para fabricar o álcool, ou o que nós chamamos de etanol. Nossa, Zé, mas aí é facinho então para a gente. É facinho mesmo. Quem disse que é difícil, tá? Só que aí você teve a redução, só que a redução aqui não foi em acetilcoenzima A, tá? Vai ter a fusão da coenzima, não preciso de transportador, eu não preciso, não vou usar mitocôndria aqui, tá certo? Então aqui você tem então 2 mols formados aí de álcool etílico a partir do ácido acético ou do aldeído acético. Então isso aqui é uma reação orgânica importante? É uma reação orgânica importante. Um álcool, tá? Ele produz um ácido, ou um ácido pode sofrer uma situação de desidratação e produzir um álcool, tá? O etanol. Ah, então para que serve esse etanol? Esse etanol é produzido ao longo da fermentação. Então a glicose foi quebrada em etanol, na ausência de oxigênio, tá? Então, quebrada em etanol, só que nesse processo você tem aqui a redução, né, do composto, que era C3, passou a ser C2. Então, nesse processo, você tem saída de CO2. Ah, eu tenho saída de CO2. Esse CO2 aqui é aquele CO2 responsável pelo crescimento, Zé, da massa do pão? Exatamente, aquele CO2 responsável pelo crescimento da massa do pão. Na verdade, outra coisa, não é crescimento, né? Crescimento é nomenclatura popular. Na verdade, você tem expansão, porque o CO2 ele vai se expandindo dentro da massa, vai formando aquelas galerias, e dentro daquelas galerias você vai tendo ali a movimentação dos gases. Então, a massa, na verdade, ela se expande e não cresce. Ah, mas eu tenho outros tipos de fermentação, né, Zé? Tem outros tipos de fermentação. Ah, que eu tenho que saber. Isso que você tem que saber. Quais seriam os outros tipos? Bom, aqui você poderia ter a fermentação lática, por exemplo, tá? Nesse caso, na fermentação lática, não há descarboxilação, você tem a formação de um ácido, que ele está diretamente relacionado com aquela matéria de química que vai cair na prova de vocês, que é a matéria de química que fala sobre isomeria óptica, tá? Que é o ácido lático. Ah, então, Zé, tudo está interligado. Lembra lá do ácido lático? Quando você incide, por exemplo, dentro do recipiente onde está o ácido lático, recipiente transparente, pode ser de vidro, aí quando você incide uma luz polarizada, o que vai acontecer? Você pode ter, então, um desvio da luz polarizada. Se você incidir a luz polarizada no composto químico e ele não sofrer nenhum desvio refratário, ele não apresenta isomeria óptica, ele não é um composto opticamente ativo. Agora, quando você insere uma luz polarizada e ele desvia-se para direita ou para a esquerda, tá? Dextrógeno e levógeno, aí ele é um composto opticamente ativo, tá? E quando é meia-meia, né? É um racemato, um composto racêmico. Ah, mas isso é fácil, né? É fácil. Por isso que eu espero que vocês vão acertar na prova. Então, assim, Zé, se não sofrer descarboxilação e aqui formar o ácido lático, o que que vai acontecer? Bom, duas coisas. Se você estiver trabalhando com leite aqui, você vai ter o processo que a gente chama de coagulação do leite. É mesmo, Zé, coagulação do leite. Azeda o leite, né? Isso. Vai azedar o leite. E o ácido, e o ácido lático vai ser formado direto aqui, ó. C3H6O3, tá? Aí você não teve descarboxilação. Ah, Zé, posso ter também a fermentação da formação do vinagre, que é a fermentação que a gente chama de fermentação acética? Pode. No caso da fermentação acética, você tem descarboxilação, tá? Porque você vai produzir aqui um ácido etanóico, e com esse ácido etanóico, ah, Zé, eu produzi o ácido etanóico, produzi, mas houve saída de CO2 também, né? Houve desprendimento de CO2, sim, houve redução de um composto, sim. Então, aqui, Zé, na formação desse ácido etanóico, eu tive, então, essa condição, né? Sim.
saída de CO2 teve descarboxilação. Então, nesse caso de descarboxilação, ocorrem duas situações. Fermentação, tá? A gente chama de fermentação alcoólica ou etílica e fermentação que nós chamamos de fermentação, tá? Acética. E na fermentação que a gente chama de fermentação convencional, que é a lática, você não teve descarboxilação. Só que também, lembrando vocês, né, que esse ácido lático ele pode ficar preso ou ele pode acumular-se na região muscular, e quando ele acumula na região muscular, a célula, obviamente, ela para de respirar, né, aerobicamente, começa a realizar a fermentação, acumula ácido lático, te dá a cãibra muscular. Só que é hematoxina no músculo, só que o teu organismo, quando você relaxa o músculo, ele tem todo um sistema para que ele consiga reciclar esse ácido lático. Quais sistemas para ele conseguir reciclar o ácido lático? Bom, o sistema é muito simples. O sistema vai ser a conversão desse ácido lático no fígado em ácido pirúvico. Então ele vai reciclar o ácido lático em ácido pirúvico? Vai. Aí esse ácido pirúvico, ele entra na glicólise da célula e pode ser reutilizado. Então não esqueçam dessa reciclagem do ácido lático. Bom, então isso é fácil, né, Zé? Facinho, né? Bem facinho. Agora, se atente para um detalhe que nós vamos ter aqui agora. Então, a respiração, Zé, a parte teórica, a gente terminou a revisão? Terminamos. Agora, para a gente fechar esse detalhezinho aqui, presta atenção aqui, ó. Eu vou colocar para vocês, deixa eu entrar aqui em outra janela. Eu vou colocar para vocês uma que eu falei para vocês que ao longo das revisões a gente sempre vai ter essa questão. Vou colocar para vocês aqui uma dica de genética, tá? Genética da Unifenos. Então, isso aqui é dica Unifenos, que eu falei para vocês. Então, vou resolver um exercício com vocês aqui de dica Unifenos, e em seguida a gente continua falando da parte fisiológica da respiração. Olha, então assim, Zé, eu tenho que saber fazer um exercício desse tipo aqui para a Unifenos? Tem que saber. Se você não souber, você vai ir mal na questão relacionada à genética de populações, tá? Olha o que está dizendo aqui esse exercício. É um exercício muito parecido com o estilo de exercício que a gente dá na prova de vocês. Eu até peguei esse exercício lá da CAF, que é a universidade lá em Santa Catarina, tá? Para você ver que isso aqui, genética de populações, não é algo que é cobrado aqui na Unifenos, é algo que é cobrado em todo lado, tá? Então você vai ter aqui, ó, acerca das informações a seguir, assinale a alternativa correta. Por volta de 1900, o médico austríaco Karl Landsteiner verificou que, quando amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, em alguns casos as hemácias se aglutinavam. Essa aglutinação ocorre devido à reação de antígenos, que são aqui os aglutinogênios, presentes na membrana das hemácias, e anticorpos, que são as aglutininas, presentes no plasma sanguíneo. Tá? No sistema ABO, a presença do antígeno é condicionada por alelos múltiplos. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, aqui nós temos um caso de alelos múltiplos, tá? Relacionado aqui, Zé. Bom, nós temos aqui alelos múltiplos relacionados a um fator aqui, ó, genética de populações. Então, na verdade, aqui nesse caso, nós temos aqui 3 alelos múltiplos. Bom, quais são esses 3 alelos? O alelo Azão, o alelo Bzão e o alelo Izinho. O alelo Izinho, que é o sangue tipo O, né, Zé? Isso. Aí vai dizer assim para você, em certa população, a frequência desses genes ou desses alelos está assim distribuída. Olha como esse exercício é fácil. Ele já te deu a frequência, tá vendo? É medíocre igual a prova da Unifenos. Então, a gente diz o seguinte, ó, que a frequência do alelo azão é de 35%.
A frequência do alelo Bzão é de 5%. Ô, Zé, E a frequência do alelo Izinho é de 60%. Primeira coisa que você bate o olho aqui, olha, ó, a somatória deles tem que dar 100. Aí tá dando, né? 35, cortou a tua 40, fala. 60, 100%. Fala, Marcelo. Cortou a tua fala, viu? Cortou, né? É porque tive um pico de energia aqui, entendeu? Ah, tá. Mas eu Não, achei que você... tava lendo o exercício também, não tem problema, Ah, não, então tá. Aham. tá? Então, assim, eu acho que teve um picozinho aqui, deu de... Eu ouvi aqui no no break aqui o barulho, mas não caiu, não, só o pico. Por isso deve ter cortado. Então, olha só. Aí você tem aqui, ó, a frequência desses alelos, ó. 35% para o Azão, o Bzão 5% e o Izinho 60%. Então, bati o olho aqui. Se eu somar os três, vai dar 100, né? Então, vamos analisar aqui qual alternativa seria prudente. Hoje tem vestibulares, né, que você tem aí apenas 4 alternativas para você trabalhar, tá? Que a tendência também é você diminuir o número de alternativas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aí diz assim na primeira alternativa: espera-se que menos de 1% da população seja do grupo sanguíneo AB. Então, ó, no caso aqui, menos de 1%, especificamente aqui, ó, 0,17%, tá? Ele está mencionando, seja do grupo sanguíneo AB. Será que tá certo isso, Zé? Será que está errado? Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, se eu quero sangue AB, eu tenho aqui indivíduo que tem um alelo A, indivíduo que tem um alelo B. Bom, aí você fala assim, mas qual que é a possibilidade de ter o alelo A, azão? A possibilidade dele ter o alelo A é 0,35, tá? Para ele ter o alelo B, então aqui eu vou ter um caso de ausência de dominância e tem um detalhe. Você tem um híbrido, ou seja, você tem um heterozigoto. Então, se eu tenho heterozigoto, eu tenho duas combinações, né, Zé? Você cansou de falar isso para gente. Sim, então vou multiplicar aqui por 2. Tem duas combinações. Então, 2 vezes, tá? O alelo A, que é 0,35, vezes o alelo B, que é 0,05. Ah, 0,05 é 5%. Nossa, é verdade, Zé. Estou somando aqui eles aqui, ó. Dá tudo bonitinho, né? Bom, então nós começamos no grupo AB. Então, 2 vezes o A vezes o B. Então, veja só aqui que eu vou ter, ó, 2 vezes 0,35 vezes 0,05. Se você fizer a conta aí, vai dar 0,035, ou seja, 3,5%. Então deu 3,5%, Zé. Aqui ele diz o seguinte, ó, espera-se que menos de 1% da população seja do grupo sanguíneo A. Então aqui seria, né? 0,17 seria 0,0017, menos de 1%. Seria do grupo sanguíneo AB, aliás. Na verdade, está errado. Nós fizemos aqui, ó, o cálculo e nós vimos que 3,5% dessa população pertencem ao grupo sanguíneo AB. Então, a alternativa A é falsa, tá? E aqui ele está pedindo para você marcar a alternativa correta. Aí vai dizer assim, ó, letra B. Isso aqui é bom que você, de certa forma, você acaba revisionando, né? Muito daquilo que nós estudamos. Analisando-se a frequência do alelo I, que é de 60%, pode-se dizer que o tipo sanguíneo mais frequente nessa população é o grupo sanguíneo O. Será verdade, Zé? Então, o O aqui, ó, é o Izinho, né? É o grupo sanguíneo O mesmo? Bom, isso é fácil. Se eu pegar aqui, ó, multiplicar I vezes I, eu tenho, então, os indivíduos que são, a porcentagem de indivíduos que são do tipo O. Então, se cada alelo Izinho vale 0,6,
eu multiplicar 0,6 vezes 0,6, que representa 60%, vai dar 0,36. Então, posso dizer que 36% dos indivíduos dessa população são do sangue tipo O. Então, a maior parte são do sangue tipo O, Zé. Então, olha só, 36% são do sangue tipo O. Então, para eu saber qual que é a parte total dos indivíduos dessa população em termos de sangue, então eu tenho que entender aqui, ó, quanto que eu tenho no grupo B, quanto que eu tenho também no grupo A, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu pegar aqui o grupo A, no grupo A eu tenho dois tipos de sangue. Eu tenho sangue azão, que é o homozigoto, e tenho sangue heterozigoto, que ele carrega, tá? O híbrido, que ele carrega um alelo recessivo aqui, que é o alelo recessivo do tipo O. Então, eu posso ter no grupo A esse ou esse, homozigoto ou recessivo. Nossa, Zé, é verdade. Você pode ter um ou outro. Isso, posso ter. O que que eu faço? Para eu ter azão, é só multiplicar a frequência. Eu sei que a frequência de cada alelo é 0,35. Se eu multiplicar as duas frequências aqui, eu vou ter um valor, tá? Ou, que é mais, aquele heterozigótico, eu vou duplicar aqui, ó, duas vezes o alelo azão vezes a frequência do alelo izinho, que é 60%, ou 0,6. Então, multipliquei aqui e somei com o valor que eu encontrei aqui, eu vou ter que o grupo A ele tem uma frequência de 54,25%, tá? Então aqui eu já excluo a alternativa que diz que o grupo O são os indivíduos mais frequentes nessa população, especificamente. Não são, porque o tipo A é mais frequente do que o tipo O. Só que eu sei que o tipo O, quando eu comparo com o grupo AB, ele é mais frequente do que o AB, tá? E se eu comparar com o grupo B, aí nesse caso, você faria que a frequência do grupo B. Então, B é a mesma coisa que você fez com A. Você vai ter um indivíduo homozigótico e um indivíduo heterozigótico, tá? No heterozigótico, você vai duplicar. Então, um ou outro. Então, o alelo B é 0,05. Então, 0,05 vezes 0,05, mais, ou, né, duas vezes 0,05 vezes o I, que é 0,6. Então, aqui eu cheguei no valor do grupo B 6,25 nessa população. Depois que você fez todos os grupos sanguíneos dessa população, os 4 tipos, você tem que somar os resultados aqui, e a soma desses resultados aqui tem que dar 100%. Se não deu 100% aqui, você errou alguma coisa atrás. Aí o que eu poderia afirmar? Poderia afirmar que 54,25% dos indivíduos pertencem ao grupo A, é o grupo que prevalece nessa população. É o grupo que eu tenho mais indivíduos nessa população, tá? Então, na prova da Unifenos, por exemplo, você teria uma questão assim, não, esse aqui está facinho, né? Quando ele diz assim, a frequência do alelo I pode-se dizer, porque a frequência do alelo I é maior, né? Pode-se dizer que o tipo sanguíneo mais frequente nessa população é o grupo O? Não, nós vimos lá por que não. Só que aqui, especificamente na prova da Unifenos, eu poderia dizer assim, pode-se dizer que o sangue tipo O é mais frequente, sei lá, do que o tipo A, eu ia especificar, entendeu? Você calcular de uma forma já mais direcionada. Mas aqui já fica muito claro que não é. Aí diz assim, ó, nessa população, a maioria das pessoas são do grupo A e tem uma frequência de 54,25, nós fizemos aqui já. Então, 54,25 dessas pessoas aqui, ó, são do tipo A, tá? Então, a maioria das pessoas são do grupo A. Então, verdadeiro, essa alternativa, tá? E aqui vai dizer assim, ó, a frequência esperada de indivíduos do grupo sanguíneo B é de aproximadamente 0,25. Na verdade, ó,
que nós vimos aqui, ó? A frequência esperada de indivíduos do grupo B é de 6,25, tá? Não 0,25. Então, a única alternativa que nós tínhamos aqui, que seria a alternativa correta, é a letra C. Aí fica essa dica para vocês aí, ó, como uma dica importante. Se você entende isso aqui, você sabe fazer questões pertinentes à genética de população. Se você sabe fazer questões pertinentes à genética de população, dificilmente você vai ser surpreendido numa questão de genética da Unifenas, tá? Nossa, mas é facinho isso, né, Zé? Quem diz que é difícil, né? Claro que é fácil. E eu diria muito fácil. Bem medíocre mesmo. É verdade, Zé. Bem facinho e bem medíocre. Sim, bem facinho e bem medíocre. Fica essa dica para vocês aí, beleza? Agora, para a gente tratar aqui de outro tópico, né, dentro ainda dessa questão aí da respiração, vamos só rever aqui um detalhe, quando nós falamos de respiração. Deixa eu só projetar para vocês aí. Vamos só rever esse detalhe aqui, ó. Quando nós trabalhamos com respiração humana, tá? Quais são os mecanismos aí que envolvem a respiração humana? Bom, Zé, isso aqui é bem fácil, né? É fácil desde que você preste atenção e entenda. Aqui a gente faz aquele experimento com a bexiga para você enxergar como é que funciona o diafragma, que é o músculo respiratório, tá? Então já é sabido por vocês que vocês terão uma questão envolvendo aí respiração. Bom, esse diafragma, esse músculo respiratório, ele tem um detalhe interessante, né, Zé? Sim, se eu colocar aqui um tubo de vidro com essa rolha, com um tubo ligado na parte externa, e colocar aqui, ó, duas bexigas, que é bexiga mesmo, aquela que você sopra e enche, tá? Isso aqui é aquele experimento que você deve ter feito lá atrás, no ensino fundamental. Ensino fundamental, eu sou professor de ciências. Então, o que que acontece aqui, ó? Quando você puxa a bexiga para baixo, o que que vai acontecer? Essas bexigas que estão aqui, ó, elas se enchem. Quando você solta a bexiga, essas bexigas que estão aqui, elas se esvaziam. Bom, qual que é a importância disso, Zé? A importância é que essa bexiga, ela simula o movimento dos músculos intercostais e do seu diafragma. Vem aqui, né? Região de baixo aqui, pulmonar, nas imediações da costela. Então, ó, toda vez que o diafragma desce, você enche os pulmões de ar. Então, aqui você está realizando um processo que a gente chama de inspiração, tá? Toda vez que você solta a bexiga, o diafragma esvazia. Aí, quando você solta a bexiga, o diafragma esvazia, você está tendo aqui o movimento que nós chamamos de expiração. Então, se aqui eu estou, né, enchendo os pulmões, aqui eu estou esvaziando os pulmões, tá? Então, aqui estou enchendo, aqui eu estou esvaziando. Aqui eu tenho inspiração e aqui eu tenho expiração. Nossa, Zé, que legal. Então, o que que eu tenho que saber, basicamente? Eu tenho que saber que quando eu tenho um movimento de inspiração, de entrada de ar nos pulmões, para a ocorrência da hematose, da oxigenação, tá, do sangue, o diafragma desce. Não esqueçam disso. Quando eu tenho a expiração, o diafragma sobe, tá? Então, quando ele desce, entra ar. Quando ele sobe,
você libera o ar, que é uma mistura de água e CO2, tá? Você libera aí um produto do ácido carbônico, tá? Outra coisa que você tem que saber também, de uma forma bem simples, no sangue. Quando você tem o que nós chamamos aí de aumento no pH do sangue, teu sangue ele fica meio alcalinizado, tá? Como ele fica meio alcalinizado, o que vai acontecer, Zé? Bom, como você tem um sangue meio alcalinizado, você diminui o ritmo respiratório. Quando você tem diminuição do pH, você fica com um pH mais para ácido no sangue. Ah, meu pH sanguíneo está em 5,5, está em 6. Então você vai acelerar o ritmo respiratório, tá? Não se esqueçam de estabelecer então essa contraposição. Bom, por que que o ar é importante? Por que que o ar? Então aqui você tem, ó, movimento da inspiração e movimento da expiração. Por que que esse ar é importante, Zé? Bom, esse ar é importante para a gente entender aqui como é que é conduzido basicamente, tá? No hemo, os gases, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico no sangue. E aqui nós temos o hemo, né? Que a gente chama de hemo aqui, ó, que é o mecanismo de condução dos dois gases no sangue. Como que eles são transportados? E qual a função que nós temos aqui da hemoglobina para o transporte desses gases? Então presta atenção que isso aqui é bem facinho. Então, por exemplo, você está numa situação lá que você inspirou, tá? Eu estou realizando inspiração, Zé. Bom, você inspirou o quê? Nossa, Zé, então vai aí uma dica também para a prova. Eu inspirei monóxido de carbono. Nossa, você inspirou monóxido de carbono? Sim. Se eu inspirar monóxido de carbono, Zé, o que que vai acontecer, basicamente? Vai acontecer um detalhe aqui interessante, ó. Se você inspirar monóxido de carbono, você vai ter um probleminha. Qual que é o probleminha? Se você está ali, lógico que não é inspirar monóxido de carbono em uma pequena quantidade. Você vai inspirar monóxido de carbono, tá, durante um determinado período. Então, você vai ter uma concentração interna no pulmão maior. Então, qual é o problema, Zé? Então, eu estou inspirando monóxido de carbono. Ah, fiquei ali 30 a 35 minutos. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai acontecer que o monóxido de carbono, ele entra e aqui, ó, o CO, tá? O CO, que é um, diga-se de passagem, é um óxido neutro, né? Ele não reage com ninguém. Então, o monóxido de carbono diante da hemoglobina, ele une-se à hemoglobina e varre o oxigênio. Isso, então ele une-se à hemoglobina e varre o oxigênio. Isso. Aí, Zé, tem um problema aqui, ó. Quando isso acontece, por que que a pessoa, se ela não for oxigenada, colocar uma máscara de oxigênio nela, por que que ela vem a óbito, hein, Zé? Razão muito simples da pessoa aqui, ó. Por que que ela vem a óbito? Porque ela está varrendo o oxigênio que vai chegar até a célula. Então, como ela está varrendo o oxigênio, não chega o oxigênio para a célula respirar. Como não chega o oxigênio para a célula respirar, a célula começa a morrer pela ausência de oxigênio. Então, guarda esse nome. Quando o monóxido ele une-se à hemoglobina, você tem a formação aqui, ó, de um composto que a gente chama de composto estável. Esse composto estável é a carboxhemoglobina, que é totalmente diferente da carbohemoglobina, tá? Porque a carbohemoglobina é um composto instável. Quando o CO2 se une à hemoglobina, ele consegue se desacoplar facilmente
Enquanto que quando você tem a fusão, tá, do CO à hemoglobina, forma um composto estável que não desacopla. Se ele não desacopla, ele não conduz o oxigênio. Se ele não conduz o oxigênio, a célula começa a ter, então, tá, morte por asfixia. A célula começa a morrer, ou a célula começa a infartar. E isso em alta escala no seu corpo. Aí, ó, não é só a inalação do gás cianeto que é complicado para a respiração celular, que quebra a cadeia respiratória do citocromo A3. Nananina, não. O problema não está só no gás cianeto. O problema também está aqui, tá? No monóxido de carbono. Só que aqui não é na esfera, a princípio, dentro da célula, é na esfera aqui, na região mesmo, tá? Sanguínea. Bom, mas se eu não inalei monóxido de carbono, o que vai acontecer comigo aqui, ó? Ó, o normal, você está num ambiente, ainda que seja poluído, mas a maior parte que você está inalando aqui é de oxigênio. E esse oxigênio aqui, ó, é o oxigênio gasoso, Zé. É, o oxigênio gasoso. Então, esse oxigênio gasoso, na presença da hemoglobina, que está ligado ao H aqui, na presença da hemoglobina, o que vai acontecer com esse oxigênio gasoso, Zé? Bom, esse H imediatamente ele é desacoplado da hemoglobina e o oxigênio ele é acoplado à hemoglobina. Aí você tem a formação desse composto aqui, ó, que é a oxhemoglobina. Então aqui eu vou ter então a oxhemoglobina, sim, você vai ter aqui, ó, a oxhemoglobina. Por quê, Zé? Você sabe que se você ingerir ar no sangue, você morre, porque forma ali trombos, coágulos internos que vão estourar no seu coração, no seu cérebro, etc. Tal, você vai morrer, né? Então, ó, o sangue, ele não é um veículo que favorece o transporte de formas gasosas. Então, ó, o oxigênio gasoso, ele é apenas transportado no sangue em baixa quantidade, 3%, Maria Fernanda, no máximo 3%. Agora, a oxhemoglobina, você tem aqui o transporte dela no sangue, acoplado à hemoglobina, de cerca de 97%, tá? É transportado na forma de oxhemoglobina. Então, quando ele desacopla aqui, ó, ele libera o íon H+. Então, como ele libera o íon H+, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, ele liberou o íon H+, então aqui nós vamos ter aqui, ó, um detalhe interessante. A oxhemoglobina mais o íon H+, tá? Aí você tem um detalhe interessante, ó, esse íon H+, que é liberado, ele tende a aumentar o pH do sangue. Ah, como ele tende a aumentar o pH do sangue, Zé, o que vai acontecer? Você tem um sangue aqui que a gente chama de sangue ácido. Nossa, Zé, que legal. Então você tem um sangue aqui que é o sangue ácido, né? Isso, eu vou ter um sangue ácido. Não, Zé, deixa eu entender um detalhe aqui. Se eu tenho sangue ácido, Zé, parte desse H aqui, ele é destinado à fusão do cloro no estômago. Exatamente. Ele é destinado à fusão do cloro no estômago. Se ele é destinado à fusão do cloro no estômago, ele vai formar o ácido clorídrico também, Zé, que é liberado pelas células parietais. É isso, Zé? É, ele vai formar o ácido clorídrico e esse ácido clorídrico aqui, ó, ele vai ser liberado pelas células parietais. Nossa, então é facinho isso, hein? É bem fácil e não tem como você esquecer-se durante a prova, tá? Então, ó, a oxhemoglobina, ela vai circular no sangue até chegar, ó,
no tecido que está respirando, ó. Chegou no tecido, o que que ela vai fazer? Ela vai liberar o oxigênio gasoso para o tecido, tá vendo? Ela reacopla o H+, a hemoglobina, e libera aqui o oxigênio gasoso. Então, ó, o oxigênio gasoso, ele chega até o tecido, tá vendo? Aí o tecido, que é um aglomerado de células, ele respira, e ao respirar, ó, ele libera CO2. Nossa, que legal, ele vai liberar CO2, então, ao respirar. Sim, ele libera CO2 e libera água. Acontece que CO2 e água, ele forma já aquilo que eu falei no início, ele vai formar um precipitado. Qual precipitado, Zé? Precipitado que nós chamamos aqui de ácido carbônico. Nossa, Zé, o ácido carbônico é aquela exceção, né? É um ácido fraco. É um ácido fraco. Ainda que você subtrai aqui, ó, 3 vezes aliás, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 1. Esse aqui pode ser moderado? Pode, mas só que se fosse um ácido convencional ele seria moderado. Mas é um ácido fraco porque ele é uma exceção, na verdade, tá? Então aqui você tem a formação do ácido carbônico, a liberação de H+, e íons o quê? Bicarbonato. Esses íons bicarbonato aqui, ó, é a principal forma de transporte de CO2 no sangue, tá? Então aqui você tem aqui as principais formas de transporte de CO2 no sangue. Então, Zé, nessas principais formas de transporte de CO2 no sangue, o que está acontecendo aqui, ó? O íon bicarbonato, tá? Ele vai ser conduzido através do sangue venoso, aqui, ó, que está até pontilhado, tá vendo? E vai voltar lá para o pulmão, tá aqui, ó, o bicarbonato. Quando ele chega no pulmão, ele vai aderir isso aqui aos íons H+, e vai novamente formar o ácido carbônico. Nossa, quando ele forma o ácido carbônico aqui, nós vamos ter o processo que a gente chama então de anidrase carbônica, de novo. Isso, tem a ação dessa enzima. Então, com a anidrase carbônica, você tem a quebra, tá, do H2CO3 e a liberação de água mais CO2. Então, esse CO2 aqui, ó, ele vai embora na expiração, tá? E essa água também sai, certo? Então a água também vai ser eliminada. Bom, Zé, então aí eu tenho a forma de transporte do oxigênio no sangue. Sim, você tem a forma de transporte do oxigênio no sangue. Nossa, mas é super fácil isso, Zé. E eu achando aqui que seria algo mais difícil para eu aprender. Não, não é nada de difícil. Se você prestar atenção, tá? Você não vai ter problema nenhum na prova ao resolver esse tipo de exercício aqui, certo? Você não vai ter problema nenhum. Ah, Zé, será que vai cair alguma coisa assim e eu vou ter problema, vou ficar nervoso na hora? Bom, eu espero que não, tá? Até porque você foi preparado, inclusive, para ficar calmo diante de uma situação dessa de prova, certo? Ah, então eu não posso apavorar, né, Zé? De jeito nenhum. Até porque não tem razão de ser, tá? Eu acho, assim, que ao se deparar com a prova, você vai achar, tá? A prova, assim, sei lá, eu acho que você vai achar bastante fácil, na minha dedução lógica. Ah, então não vou ter problema, essas coisas e tal. Creio que não. Eu acho, assim, que você vai bater o olho e você não vai precisar nem, digamos assim, pensar muito. Você vai bater o olho e você vai já de imediato, você já vai resolver a questão, tá? Então, assim, é tranquilo, fácil essa parte e não tem maiores problemas aqui para a gente resolver. Agora, outra coisa que eu gostaria de anexar com vocês aí, começar a falar, para a gente só revisionar, isso aqui também é uma matéria fácil,
tá? Essa parte da química que envolve a lei que nós chamamos aqui de lei de Hess, ok? Aí você fala assim, nossa, Zé, essa lei de Hess aí é algo bem simples, né? É algo bem simples, que envolve um pouquinho de termoquímica, tá? Que a gente faz aquelas variações aí em função do ΔH, para a gente definir aqui como que se calcula esse ΔH, como que nós temos aqui essa energia de ligação, como que nós temos a quebra, como nós temos o processo, tá? É conhecido como exotérmico, e um processo é conhecido como endotérmico. Como é que isso acontece? Então, um processo que absorve energia, que é o processo endotérmico, e um processo que libera energia, que é um processo exotérmico, tá? Então, assim, nós vamos ver aqui como é que funciona esse princípio da entalpia e da lei de Hess a partir aqui da variação, né, entre os produtos e os reagentes. Então, ó, só para você lembrar, quando eu tenho aqui uma equação na termoquímica, aí eu tenho essa equação, ela está na forma líquida, tá? Aí você quer saber aqui, ó, qual que é a variação total de entalpia dessa reação. Então, ó, eu te dei essa equação e te dei essa segunda equação. Pois bem, aí você vai ter que somar as equações, né, Zé? Isso, tem que somar as equações. Só que o que você tem que fazer aqui, ó? Você tem que ter uma similaridade entre produto e reagente ou reagente e produto. Então, o que eu vou procurar aqui, ó? Nossa, Zé, na hora de somar essa equação aqui, olha o que acontece. O que eu tenho que fazer, Zé? Eu tenho que observar quem está do lado de cá. Por quê? Porque, na verdade, você vai ter que estabelecer aqui a conexão com quem está embaixo. Você vai ter que estabelecer aqui a conexão de quem que vai ser invertido. E toda vez que você inverte aqui, ó, o produto e o reagente, você tem um detalhe aqui interessante. Qual detalhes é interessante que eu vou ter aqui, ó? Então, quando você inverte produto e reagente, você vai ter isso aqui, ó. Aqui eu tenho esse composto, Zé, líquido, com oxigênio, etc, tal, que está entrando. Bom, mas aí quando eu bato o olho aqui, eu preciso estabelecer aqui uma conexão com esse composto de baixo, tá? Como eu preciso estabelecer uma conexão com esse composto de baixo, preciso cortar esses compostos, né? Aí quando você olha para cá, para eu cortar, um tem que estar do lado do produto, o outro tem que estar do lado do reagente. Então você olha para cá, primeira coisa, ó. Então para eu conseguir cortar a coisa de baixo, Zé, eu tenho que inverter aqui esses compostos, essa reação, tá? Então, como uma reação reversível, eu tenho que colocar esses compostos que são produtos, eu tenho que colocá-los como reagentes, e os reagentes eu tenho que colocá-los como produto. Nossa, Zé, então isso aqui é bem facinho, né? É. Se eu inverter aqui, ó, aí eu vou inverter, ó, 6 CO2 mais 3 águas, dando, então, esse valor. Só que quando eu inverto, eu tenho que multiplicar por -1, né? Que eu inverti o sentido aqui da reação química. Era uma reação ex, passa a ser endo. Então, quando você inverte aqui, ó, aqui a variação de entalpia, que era menos 1.115 kJ, passa a ser mais 1.115 kJ. Zé, e esse de baixo que eu tenho que mexer nele? Tem. Não na equação em si, mas no balanceamento da equação. Por quê? Porque quando você olha para cá, você está reagindo 6 CO2 com 3 águas. 6 CO2 com 3 águas. Tá? Quando você olha na equação de baixo, você só tem 2 CO2. Eu preciso de 6 e preciso de 3 águas. Então, o que eu vou fazer com essa equação de baixo? Eu vou ter que criar aqui uma proporcionalidade dessa equação.
Então, tem que multiplicar toda essa equação aqui por 3. Se eu multiplicar 3 vezes 2 dá 6. Se eu multiplicar 3 vezes 1 dá 3. Tá? Ah, mas então aqui eu não preciso mudar, mexer no sentido da equação. Não, você não precisa mexer no sentido da equação. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Só multipliquei por 3. Então, agora eu tenho, ó, se eu multiplico esses dois por 3, tem que multiplicar toda a equação por 3, como se fosse uma distributiva, tá? Então, aqui eu tenho 3, tá aqui, ó, etino, 3 vezes 2, 3 vezes 5, 15, sobre 2, oxigênio. Então, 15 sobre 2, oxigênio. 3 vezes 2, 6, CO2. 3 vezes uma água, 3 águas. Ah, mas e aqui a entalpia? Zé? Tem que multiplicar por 3 também. Então, vou pegar 3 vezes 648, vai dar 1944. 1944, o que, Zé? Ó, 1944 quilojoule. 1444 quilojoule. Beleza. Não preciso inverter sinal, não preciso fazer nada. Não. Aí você vai fazer o quê? Aqui você vai somar, ó. Você tem 6 CO2 entrando e 6 CO2 saindo. Posso cortar, ó. 6 CO2 com 6 CO2, beleza? Tenho 3 águas entrando e tenho 3 águas saindo. Cortei. Aí você vai falar assim, Zé, o que ficou do lado esquerdo da seta, hein? Bom, do lado esquerdo da seta, ficou aqui, ó. Ah, eu tenho 15 sobre 2 oxigênio saindo e eu tenho 15 sobre 2 oxigênio entrando. Cortei também, tá? O que ficou do lado esquerdo e do lado direito da seta? Do lado esquerdo da seta, ficaram o etino aqui, ó. 3 etinos, tá? E aqui do lado direito, Zé, quem que ficou aqui do lado direito na seta? Como eu cortei quase tudo, ficou apenas no lado direito o C6H6, ó. C6H6. O que eu faço aqui com a entalpia, aqui com a variação de entalpia? Eu vou só somar, né, meu caro? Ó, vou somar o mais 1115 com menos 1944. Somando aqui, eu vou ter um valor de menos 829 joules, quilojoules, tá? Então, aí você tem essa equação aí, liberando energia. Por isso que está negativo, né? Se estivesse absorvendo, era positivo. Nesse segundo exercício aqui, ó, você tem aqui as equações termoquímicas. Então, quais são as equações termoquímicas que nós estamos trabalhando aqui? Então, aqui eu tenho hidrogênio, na presença de oxigênio, ele está formando água, está liberando aqui, ó, uma variação de entalpia de menos 58 kcal, tá? Mas, ó, então, hidrogênio com meio de oxigênio vai dar água e vai dar menos 58 kcal, exatamente. Aí, na segunda equação, ele te dá que o hidrogênio gasoso em meio de oxigênio produz água líquida. Aqui ele está produzindo água gasosa, está liberando essa energia. Aqui ele está produzindo água líquida, está liberando esse valor. 58 e menos 58. Bom, Zé, aí diz assim, determine a quantidade de calor absorvida na vaporização de 1 litro de água líquida. Aí ele te deu aqui a densidade da água, que é 1 grama por milímetro cúbico, e te deu aqui que a água ela tem uma massa molar de 18 gramas por mol. Fácil, hein, Zé? Bastante fácil. O que você tem que observar? Primeiro, bom, eu tenho que inverter aqui, né, Zé? Eu vou ter que inverter. Vai porque você cortar, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio está como reagente. Aí você tem que passar um para produto, né? Pra você conseguir cortar o de cima com o de baixo, tá? Ah, mas aí, então vamos inverter? Tá, vamos inverter. Então aqui eu tenho, ó, água gasosa e oxigênio dando água. E aí embaixo eu vou inverter, ó. Põe a água para cá e coloco hidrogênio e oxigênio para cá. Ah, beleza, Zé. E agora? E agora eu corto.
Ó, eu não preciso multiplicar, porque está na mesma proporção os dois. Eu corto esse hidrogênio com esse hidrogênio, esse meio oxigênio com esse meio oxigênio. Então, no fim, o que eu tenho? Tenho água líquida formando água gasosa. Água líquida formando água gasosa. Bom, quando eu inverti, Zé, em cima ou embaixo aqui, quando eu inverti, o que aconteceu, Zé? Eu inverti o sinal. Aí deu quanto? 58, né, Zé? 68 positivo, aliás, né? Era menos 68, pode ser 68. Então, 68 quilocal com menos 58 quilocal, eu vou ter aqui uma variação de 10 quilocals. Bom, o que ele te deu aqui, ó? Te deu que a água líquida, eu tenho uma variação de entalpia de 10 quilocal. Ele quer saber para 1 litro de água líquida. Aí lembra da estequiometria. O que é massa? Massa é densidade vezes volume. Bom, quanto que é a densidade da água? 1 grama por ml. É verdade, é 1 grama por ml, que é a densidade da água. O ml, 1 ml equivale a centímetro cúbico, tá? Então, se a água é 1 grama por ml, 1 grama por ml é 1 quilo por litro, que é a mesma coisa. Então, se eu tenho 1 litro de água, é como se eu tivesse aqui, ó, multiplicando por 1 vezes 1 litro, como se eu tivesse 1 quilograma de água, que a densidade é 1, tá? Ah, se eu tenho 1 quilograma, eu tenho 1.000 gramas. Nossa, então agora ficou facinho, né? Então, ó, 18 gramas produzem 10 quilocal, tá? E 1.000 gramas vai produzir quantos quilocals? X. Então, aqui você vai ter, ó, 1.000 vezes 10 dividido por 18. Quanto que é o valor, então, que ele quer para 1 litro de água? Vai dar aproximadamente 555 quilocal. Nossa, Zé, mas isso é fácil, esse tipo de exercício, né? É fácil, só que você tem que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto para que você não erre, certo? Detalhes. E aqui você vai ter também o que a gente chama de craqueamento, crack, que é a denominação técnica aí dos processos químicos na indústria, por meio dos quais moléculas mais complexas são quebradas em moléculas mais simples. Isso aqui também acontece muito com relação ao petróleo. O princípio básico desse tipo de processo é o rompimento das ligações carbono-carbono, pela adição de calor e o catalisador, tá? O catalisador, a gente viu nas reações químicas que ele tem como prerrogativa fundamental acelerar a velocidade das reações. Um exemplo da aplicação do craqueamento é a transformação do decano em dois compostos de menor massa molar, hexano e propeno, que é o propileno, conforme exemplificado simplificadamente pela equação química a seguir. Então, aqui você tem o C12H26, produzindo aqui o C6H14 e liberando 2C3H6 gasoso, tá? Os dois primeiros são líquidos e o terceiro é gasoso. A gente dá aqui as equações termoquímicas de combustão completa do estado padrão para os 3 hidrocarbonetos. Então, aqui você tem a primeira equação, e aqui você tem uma energia liberada de menos 7.513 kJ por mol. Aqui você tem a segunda equação, e aqui você tem a terceira equação. Nossa, Zé, então aí eu vou ter que ter uma percepção para eu poder cortar, né, Zé? Isso. Então, primeira coisa que você vai ter que buscar aqui na singularidade das equações, a similaridade, tá? O que eu posso cortar aqui, o que dá certo para eu estabelecer um corte, Zé? O que dá para eu fazer aqui, ó? Bom, essa equação aqui, ó, eu tenho C12H26 mais oxigênio produzindo CO2
e água. Para eu relacionar com essa equação aqui de baixo, eu tenho que criar uma fórmula para eu poder cortar CO2 e água. Então, CO2 e água que está entrando, com CO2 e água que está saindo, tá? Então, desses dois lados aqui, eu tenho CO2 e água. Ah, Zé, então, dá para eu inverter isso aqui, ó. E aqui eu tenho 12 CO2, né? Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3, é. Se eu multiplicar aqui por 2, eu tenho que multiplicar todos eles aqui por 2, né? Isso, eu tenho que multiplicar todos eles por 2. Aí eu teria 6 aqui, e com 6 aqui daria 12. Eu poderia cortar. Então, essa equação você mantém como ela está, e essas duas equações você inverte o sentido da seta. Então, aí você vai ter, ó, essa equação aqui mantida, né, com 13 águas, blá, blá, blá. Essa segunda equação aqui eu inverti, ó. 6 águas mais 7, aliás, 6 CO2 mais 7 águas, dando esse C6H14 mais 19 sobre 2 oxigênio. Como eu inverti a equação, você inverte o sentido aqui, ó, do calor liberado para calor absorvido, ó. 4.000 mais agora 163 kJ. Aí nessa última equação tem que inverter também, porque eu não tenho número suficiente para eu cortar aqui, ó, com o CO2 de cima. Então o que você vai fazer nessa última equação aqui, ó? Você vai pegar esse CO2 mais a água, tá? Como ainda não tem número, eu tenho 9 aqui, eu preciso de 12, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Aí eu tenho que multiplicar toda essa equação aqui, ó, vezes 2. Inclusive esse valor aqui, eu tenho que multiplicar por 2 também, que é a variação de entalpia, tá? Então, se eu multiplico ela por 2, inverto, aqui vai dar 6, aqui dá 6, aqui dá 18 por 2, ó, 2 vezes 9, 18 por 2, vai dar 9 só, e aqui vai dar 2C3H6. Então, coloca a equação aqui, ó. Então, 6CO2, 6 águas, 2C3H6 e 9 oxigênios. Agora, Zé, aqui está entrando 37 sobre 2 oxigênios, por exemplo. Quanto que está saindo nas de baixo aí, Zé? Aqui está saindo, ó, 19 sobre 2. E aqui está saindo aqui, ó, 19 sobre 2, com mais, quanto aqui, Zé? 19 sobre 2, com mais 9. Então aqui está saindo 9 sobre 2 oxigênio, né, Zé? Isso. Então, se está saindo 9, aliás, 9 oxigênios. Se eu somar 9 oxigênio com 19 sobre 2, você tirar o mínimo aqui, ó, 19 sobre 2 mais 9, tira o mínimo. 2 com 1 dá 2. Então vai dar 2 por 2 dá 1 vezes 19, 19. Aí você tem aqui, ó, 2 por 1 dá 2 vezes 9, 18. 18 com 19 dá 37 sobre 2. Então posso cortar aqui todos esses oxigênios aqui que estão proporcionais. E está entrando 13 águas, está saindo 13 águas. E aqui está entrando, ó, 7 águas com mais 6, 13. Posso cortar todas as águas. Está saindo 12 CO2. 6 CO2 aqui e 6 CO2 aqui. Cortei todos eles. No final, o que sobrou nessa equação, Zé? No final sobrou esse composto do lado esquerdo, que é o único que eu não cortei. Sobrou esse composto aqui do lado direito, que é o único que eu não cortei, mais esse composto. Então, ó, quando eu resumo essa equação, quando eu simplifico essa equação, quando eu vou inverter, eu vou multiplicar aquilo que tem que ser multiplicado, eu vou obter esse valor, aí eu vou somar as variações de entalpia. Ao somar esse valor com esse, eu vou chegar nesse valor aqui, beleza? Então, assim, um exercício bastante simples, um exercício bastante fácil, e para a gente também aí, ó, dar um gazinho aí na famosa química, tá? Então aqui, pessoal, para a gente finalizar, pode falar para mim assim, nossa, Zé, tem muita coisa importante aí para essa prova, né? Tem muita coisa, né? Mas só que a gente podia dizer assim, tem muita coisa importante para essa prova, mas que nós vimos ao longo do ano.
Então não tem problema falar assim, ah, Zé, mas eu vou ter dificuldade? Não. Então, por exemplo, quando eu estiver estudando, tá? A matéria, vamos pôr uma matéria aqui muito importante para a prova de vocês. Então, numa situação hipotética, você está estudando